Ninguém merece construir ou reformar e fazer escolhas que trazem aquele aspecto de casa velha, mesmo ela sendo nova. A escolha equivocada de alguns elementos decorativos, entre outros. Ninguém merece construir ou reformar e escolher alguns itens que deixam a sua casa com cara de velha, mesmo ela sendo uma casa nova, recém-construída ou recém-reformada. Alguns itens decorativos, eles podem sim dar essa impressão de casa envelhecida e ninguém quer isso, né? Com certeza ninguém quer isso, gente. A gente quer sempre uma casa elegante. Então, se você é uma dessas pessoas que quer uma casa elegante e atemporal, assista esse vídeo até o final, porque você vai descobrir os itens que envelhecem a sua casa e que eu não vou deixar você usar esses itens, porque você vai ter uma casa linda e super atemporal e elegante. Oi, eu sou Daiane Mazuco, sou designer de interiores e hoje eu vou te ajudar muito, mas muito, a não deixar você ter uma casa com cara de velha. Então, já que eu vou te ajudar, me ajuda também curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, tá? Que é muito importante. Bem, pra gente começar, eu preciso que você entenda que existe uma diferença entre gosto pessoal, opinião pessoal e argumento com base em estudo. Então eu quero que você preste atenção para você entender de fato que não tem problema nenhum você utilizar, por exemplo, um móvel antigo, aquele móvel que foi herança de família, você utilizar um móvel de madeira mais clássico aí na sua casa. Não tem problema você utilizar esse tipo de móvel. Porém, você precisa saber combinar esse móvel com os demais elementos aí da sua casa. O fato das pessoas não saberem combinar móveis como esse com o restante da casa é o que deixa a casa dessas pessoas com cara de velha. Então, você entendendo esse ponto, já é meio caminho andado. Outra coisa importante é que você saiba o seu estilo de decoração, o estilo de decoração da sua casa. Se você já sabe qual é o seu estilo de decoração, você já está muito à frente. Mas a maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas é leiga no assunto decoração de interiores, então aí já fica um pouquinho mais complicado de você utilizar um móvel como esse, um móvel mais clássico, um móvel com design mais antigo, em uma casa que você não sabe muito bem o que você está fazendo. Então, por isso, é importante que você consiga separar bem esses dois tópicos, opinião pessoal com, de fato, um estudo que é feito a partir dos estilos de decoração. Então, esse vídeo, tudo que eu vou falar aqui para você é com base também, claro, no meu gosto pessoal, porque eu sou uma profissional da área, então eu vou acabar mostrando para você também o meu gosto pessoal, mas também ele é muito pautado em estudos. Então, dito isso, a gente já pode começar. O primeiro item são os pisos com muitos recortes, aquela paginação muito elaborada, muito detalhada. Esse tipo de paginação, esse tipo de desenho nos pisos, a gente estava muito habituado a ver há bastante tempo atrás. Então, se você busca uma casa atemporal, uma casa mais elegante, você tem que manter os seus pisos o mais neutros possíveis. Não fazer tanta mistura, não misturar tantas cores de pisos. Quanto menos recorte o seu piso tiver, melhor, porque isso ajuda na sensação de amplitude. Então esses detalhes pequenos, recortes, desenhos, algo muito rebuscado que se colocava antigamente nos pisos, que era algo já feito para destacar bastante o piso, porém, se você reparar nas fotos, acaba ficando bem pesado, porque além dos pisos nós temos paredes, temos todas as esquadrias, temos a iluminação, os detalhes no forro. Então é algo que você precisa pensar mesmo com mais delicadeza essa questão do piso. Por isso, esse tipo de paginação, esse tipo de recorte, algo muito misturado, muitas cores, muitos desenhos, esse tipo de coisa envelhece a sua casa. Por isso já é o nosso primeiro item da lista. Se você não quer ter uma casa com cara de velha, deixe o seu piso o mais neutro possível, peças grandes de preferência, que vai trazer mais amplitude aí para sua casa.
O próximo item são os conjuntos de móveis. Quem aí lembra, era muito comum, ainda existe hoje, é vendido ainda, aquele conjuntinho de móvel que é o quê? A mesa de jantar, um móvel que é mais ou menos um aparador, aí pode ter uma mesa de centro junto, aí já pode ter até o armário da cozinha junto, é tudo combinando. Por exemplo, se tem um amadeirado junto com uma cor neutra, por exemplo, um marrom junto com um amadeirado mais claro. Todos esses itens que eu falei para você serão com essas mesmas cores, então eles fazem aqueles conjuntos de móveis. Gente, isso já deu o que tinha que dar. É vendido até hoje? É, mas ficou lá atrás, ficou lá nos anos 90, lá nos anos 2000, uma casa mais contemporânea, mais atual. Se você busca aquela casa com cara de atemporal, você tem que passar longe desses conjuntos de móveis. Primeiro porque sempre quando a gente pensa em móvel para nossa casa, a gente pensa em contrastes, a gente pensa em fazer uma padronização de cores, ou seja, fazer aquela pegada neutra com alguns detalhes pontuais com outra cor de MDF ou até com uma madeira natural. Então não é preciso que todos os móveis tenham as mesmas cores, as mesmas duplinhas de cores, o mesmo estilo, de certa forma. Estilo de decoração tem que ser o mesmo, mas esse tipo de móvel que ele é todo combinando, que ele é todo casalzinho, isso ficou para trás e isso envelhece a sua casa. Esse aqui é um pesadelo, gente. Já foi moda, já foi, mas assim, eu nunca achei bonito, gente, essa moda. Cortina curta. Além de ela ser curta, ela ainda tinha aqueles desenhos, tinha um desenho de vaquinha, tinha um desenho de florzinha, tinha aí vários desenhos, uma cortina meio com uma barra bordada, com desenhos, assim como tá aparecendo aqui nas fotos para vocês. Vocês já vão lembrar isso, a gente estava muito acostumado a ver na casa das nossas avós, eu já vi na casa da minha avó. Então esse tipo de cortina, primeiro a gente começa com um problema, que é o comprimento dessa cortina. O comprimento da cortina, gente, para que ela fique elegante de verdade, para que ela fique interessante, ela tem que ir até o chão. A gente está falando de cortina de tecido, né? Esse tipo de cortina com mais leveza, com bastante tecido, ela é interessante que vá até o chão. Temos também as persianas, claro, mas aqui estamos falando mais desse estilo de cortina mesmo. Primeiro ponto, ir até o chão. Importantíssimo. Segundo, essa composição de tecidos, de bordados, isso tudo é algo que já foi muito utilizado, como eu expliquei para vocês, mas que agora nós estamos em outra época, o nosso tempo é outro. Esse tipo de cortina é muito diferente, por exemplo, de um móvel clássico, que eu já vou chegar lá para conversar com vocês, que é algo que é datado de uma certa época, porém ele tem uma construção diferenciada, por exemplo, ele é feito em madeira maciça, ele é entalhado. Isso é diferente dessa cortina aqui que eu tô te mostrando. Quero que você entenda isso. Algumas coisas são modismos, outras coisas são atemporais. O móvel clássico, aquele móvel bem rebuscado, ele é um móvel datado de um estilo que é totalmente diferente dessa cortina. Então essa cortina, se você vai colocar cortina, já coloque uma cortina mais clean, uma cortina com tecido, pode ser um linho misto, mas com aquela cara de aconchegante, aquela cara clean, aquela cortina que a gente já vê de longe que foi bem escolhida, sem muitos bordados, sem muitos detalhes. Isso vai deixar sua casa atemporal e essa cortina das fotos vai deixar sua casa envelhecida. O lavatório de coluna, ele ainda é utilizado hoje em dia, muitas construtoras entregam os apartamentos com esse lavatório já instalado, acontece até hoje, porém ele é um lavatório muito específico, também utilizado há muitos anos atrás, então é uma opção que traz aquela sensação mais envelhecida para casa, salvo se ele for utilizado em estilos específicos de decoração, então presta atenção nisso. Se você utiliza um lavatório de coluna, mas todo o design do seu banheiro acompanha os traços desse lavatório, bem como o estilo de decoração da sua casa também, aí é outra história. Mas a gente está falando de um fato isolado, de um item isolado. Se você tem uma casa em determinado estilo e você coloca só o lavatório de coluna lá no seu banheiro, ele traz essa sensação de uma casa que ficou lá nos anos 90, uma casa que ficou lá atrás. Então é uma peça que eu não usaria de jeito nenhum se eu quisesse uma casa contemporânea, atemporal, se eu não tivesse
um estilo específico que ele combinasse muito bem. Por isso, vai no tradicional, faça aí a sua bancada de banheiro, utilize uma pedra bonita, pode utilizar uma cuba de apoio, pode fazer uma cuba construída diretamente na pedra, mas deixa esse lavatório para outro uso. Esse aqui eu lembro muito da minha nona, gente. Aqui em Santa Catarina, aqui na minha cidade, a gente chama muito de nona. Tem um povo que chama de vó, de vô, a gente aqui chama de nona. As capas para os eletros. Gente, isso aqui, eu tenho certeza, deixa aqui nos comentários se você também lembra da sua avó usando ali a capinha para os eletros. Coloca a capa no liquidificador, coloca uma capinha de crochê, uma capinha de tecido, uma capinha bordada em cima ali do fogão, coloca no galão de água, coloca em tudo quanto é eletro tinha essa capa. Primeira coisa, isso já deu, gente, ficou lá no passado. Deixa assim a sua casa com cara de casa velha, casa envelhecida. Isso a gente não usa mais. Outro detalhe, use ou deixe à mostra os seus eletros. Tem muita gente que gosta de cozinha com os eletros aparentes. Ou se não, gente, você guarda no armário esses eletros, vai usando ali conforme a sua necessidade, mas sem essa vontade de esconder esses eletros, de proteger utilizando uma capa. Isso não é necessário. E tem outra história, vamos utilizar os bens que a gente adquire. Não fica com esse preciosismo de colocar uma capa para proteger, enfim, usa, estragou, outro dia você vai comprar outro e polui muito a decoração da sua casa. Então assim, essas capinhas para os eletros você deixa lá no passado, fica só na sua memória afetiva, só na lembrança da casa da sua avó, e na sua casa atual você não usa. Outro clássico do design de interiores, da decoração de interiores, é o móvel bar. Esse móvel bar, gente, ó, cansei de ver ele por aí nas casas, mas ele é tão específico, ele é tão datado, o design dele ele é tão específico de uma certa época que é algo que a gente não usa mais atualmente. Eu te explico por quê. Como ele tem uma estrutura muito grande, muito robusta, muito marcada, hoje nós temos várias outras opções para ter um bar em casa. Você pode utilizar um carrinho bar, que é muito interessante. Muita gente até usa como apoio de bebidas, né, como carrinho bar mesmo. E muita gente até mescla, colocando decorações também, mesclando entre carrinho bar e aparador, algo que traz muito mais atualização para sua casa, sem ser aquele móvel tão grande, tão robusto. Alguns desses bares tinham até as banquetinhas na frente, era um móvel assim grande que ocupava espaço. Hoje, até pelo fato de a gente ter casas menores, ter outras opções de moradia, a sociedade vai mudando, o nosso comportamento vai mudando, então esse estilo de bar é algo que também ficou no passado. Então ele tem o poder de deixar a sua casa com cara de velha. Então se você gosta de ter um bar em casa, você tem várias opções, pode fazer uma bandeja com todas as bebidas, algumas taças e apoiar num buffet da sua sala de jantar, pode colocar também num aparador se ele estiver próximo ali da sala de jantar. Você tem várias opções de decoração para ter um bar em casa sem a necessidade de usar esse estilo de móvel bar. O tijolo de vidro também foi muito utilizado. Até hoje ele é vendido, porém ele ficou com uma estética também mais pesada, uma estética muito particular de uma certa época, porque o que acontece? O tijolo de vidro, ele tem a função de trazer luminosidade para casa, então ele é colocado em vários locais que tem essa função de que vai passar a luminosidade por ele, que vai trazer mais claridade para sua casa. Porém, algumas pessoas usam, né, usavam, até usam hoje em dia, como divisória para dividir ambientes, enfim. Esse tipo de produto, ele deixa sua casa com aquele aspecto de casa mais antiga. Ele também foi... Sabe aquele produto que você usa tanto que ninguém mais aguenta ver? O tijolo de vidro tá mais ou menos nesse caminho. Atualmente nós temos várias opções para fazer divisórias de ambientes, temos várias opções para trazer claridade, luminosidade para casa, sem que a gente precise usar algo tão marcante como um tijolo de vidro. Então esse também é um item de decoração, um elemento muito utilizado nas casas que ficou lá atrás, ficou no passado, e se você
tá fazendo uma construção nova, agora tá reformando, deixa esse item lá atrás. Procure opções novas, opções mais atuais para colocar aí na sua casa, que eu tenho certeza que vai ficar maravilhosa. Deixei ele por último porque ele causa polêmica, tá, gente? Mas eu acho que não vai causar aqui nesse vídeo, né? Vamos ver se vai causar ou não, porque eu vou te explicar direito. Os móveis clássicos de madeira natural, móveis mais robustos, de madeira maciça. Esses móveis, eu amo eles, tá, gente? Eu quero que fique frisado nesse vídeo que eu sou apaixonada por esse tipo de móvel. Eu acho que eles têm uma beleza única que atualmente é difícil a gente encontrar com o nosso design de mobiliário atual. Então, eles são, assim, maravilhosos. Eu sei que muita gente gosta deles. Por que eu coloquei eles aqui nessa lista? Porque, infelizmente, qual que é o problema desses móveis? É quando você não sabe usar. Mais ou menos como eu te falei lá no começo do vídeo. O problema em si não é o móvel, aliás, o problema não é o móvel, é como você usa esse móvel na sua casa. Como tem muita gente que não sabe utilizar esse móvel que é tão bonito, que é tão rico de história, ele acaba deixando sim a casa com cara de velha, uma casa envelhecida. Por mais que o móvel seja maravilhoso, ele sozinho, ele não vai ter o poder de salvar toda uma decoração que tá ruim. Então primeiro você precisa aprender a decorar, a utilizar esse tipo de móvel, que ele é clássico, que ele tem um estilo bem definido, para depois você colocar ele na sua casa para que de fato a beleza dele brilhe. Então não é só, por mais lindo que seja o seu móvel, às vezes você tem uma cristaleira lá maravilhosa, não é só pegar essa cristaleira e jogar lá na sua sala e pensar que ela sozinha vai fazer milagre. Por isso que eu coloquei os móveis clássicos bem específicos aqui na nossa lista, porque por mais que eu goste muito deles, muita gente usa errado e isso deixa a casa com cara de casa envelhecida. Veja bem, se você tem uma casa com decoração de interiores em estilo clássico, já é o estilo da sua casa. Portanto, além desse móvel clássico, eu tenho certeza que você tem a casa toda praticamente em estilo clássico. Então tá ótimo, tá perfeito, você tá dentro do estilo desse móvel. Então a sua casa não tem cara de envelhecida. Claro que a gente vai lembrar das épocas mais antigas, porque é um móvel que tem a sua idade mais antiga mesmo, ele foi desenvolvido há muitos anos, então é claro que a gente tem essa impressão, mas não deixa a casa com cara de velha. Já quando você usa errado, pega ele sem contexto algum ali no ambiente, sem decor do amiguinho nenhum ali para criar composição, aí sim ele é um móvel que envelhece a sua casa. Espero muito que esse vídeo tenha sido claro, que você tenha entendido todos os pontos aqui sobre os itens que envelhecem a sua casa. Eu quero te dizer também que na vida existem prioridades. Se você gosta bastante de decoração, se você deseja ter uma casa bonita, comece estudando sobre decoração, que eu tenho certeza que você sozinha vai conseguir ter autonomia para decorar a sua casa de acordo com os móveis, com o estilo de decoração que você gosta. Eu acho importante falar isso, porque a casa tem que ser o local onde a gente mais se sinta bem nesse mundo. Então, se você estudar, se você aprender sobre decoração de interiores, eu tenho certeza que você vai ter uma casa maravilhosa e não vai ter uma casa com cara de velha. Antes de sair, já deixa sua curtida aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e um beijo, a gente se encontra no próximo vídeo.